Durante décadas, a Varig não foi apenas uma companhia aérea. Ela operou como um império protegido, com domínio de rotas internacionais, aquisições estratégicas e uma posição quase hegemônica no mercado brasileiro. Para passageiros e para o próprio Estado, parecia uma empresa grande demais para falhar. Ainda assim, em 2010, a Varig decretou falência e desapareceu dos céus. A explicação mais comum aponta para crises externas, concorrência predatória ou choques como o 11 de setembro. Mas essa leitura é incompleta. Os números mostram que o problema começou muito antes, quando o mercado ainda parecia confortável demais. O que parecia força institucional escondia uma fragilidade estratégica construída ao longo de décadas. Essa queda não afetou apenas acionistas, ela custou milhares de empregos, redesenhou o setor aéreo brasileiro e abriu espaço definitivo para novos modelos de negócio baseados em eficiência, custo e escala. A falência da Varig marcou o fim de uma era em que prestígio valia mais do que margem. Mas como uma empresa desenhada para o monopólio reage quando o mercado se abre? Em que momento o modelo de sucesso vira uma âncora? E por que decisões que faziam sentido nos anos 1970 se tornaram fatais nos anos 2000? Para entender essa trajetória, da fundação ao colapso, precisamos voltar ao início, quando as regras do jogo ainda favoreciam poucos vencedores. A Varig foi fundada em 1927 como Viação Aérea Rio-Grandense, em um momento em que o transporte aéreo brasileiro ainda era embrionário, com baixa escala, tecnologia limitada e forte dependência do Estado para viabilizar operações. Nesse contexto, a empresa nasceu mais como um projeto de integração territorial do que como um negócio exposto às forças clássicas de mercado. Ao longo das décadas seguintes, o crescimento da Varig foi sustentado por um ambiente regulatório altamente protegido, no qual a concorrência era restrita e a entrada de novos players dependia diretamente de autorizações governamentais. Esse arranjo reduzia a pressão por eficiência e permitia previsibilidade operacional, criando um status quo favorável à consolidação de poucas empresas dominantes. Esse cenário abriu espaço para uma expansão acelerada via aquisições. A absorção de concorrentes estratégicos como a Paner do Brasil e posteriormente a Cruzeiro do Sul reforçou o domínio da Varig no mercado doméstico e ampliou sua presença internacional. No gráfico de participação de mercado da época, a Varig passa a ocupar uma posição praticamente hegemônica nas principais rotas brasileiras. Com essas aquisições, a companhia estruturou uma malha aérea extensa, conectando o Brasil à América do Norte, Europa e Ásia. Essa rede internacional se tornou um dos principais símbolos da empresa e um diferencial competitivo difícil de ser replicado em um mercado fechado, no qual as rotas eram tratadas como concessões escassas. Durante a ditadura militar, essa vantagem se aprofundou. A Varig contou com forte presença estatal indireta, operando rotas internacionais que, na prática, estavam quase exclusivamente reservadas à companhia. Esse arranjo institucional reforçou a percepção da Varig como companhia de bandeira do Brasil no exterior. Consequentemente, a empresa construiu uma estrutura de custos elevada, compatível com um ambiente de pouca competição, frota diversificada, quadro de funcionários robustos e serviços premium. Esse modelo fazia sentido em um mercado regulado, mas plantava as bases de uma rigidez operacional que só se tornaria visível quando o setor deixasse de ser protegido. A pergunta que fica é: o que acontece com uma empresa desenhada para o monopólio quando as regras do jogo mudam? Nos anos 90, o setor aéreo brasileiro iniciou um processo de liberalização gradual, marcado pela redução da proteção estatal e pela flexibilização de tarifas e rotas. O ambiente que antes garantia estabilidade passou a expor as companhias aéreas a pressões de mercado semelhantes às de outros setores competitivos. Essa mudança abriu espaço para novos modelos de negócio, especialmente aqueles focados em eficiência operacional e competição por preço. Nesse novo cenário, margem passou a importar mais do que prestígio institucional, e o custo por assento tornou-se uma métrica central. É nesse contexto que surge a Gol, com um modelo low cost, frota padronizada e estrutura enxuta, desenhada especificamente para competir em preço. Em paralelo, a TAM acelerou seu crescimento apostando em gestão mais flexível e maior eficiência operacional. O mercado antes estático passou a se mover rapidamente.
A Varig, por outro lado, teve dificuldade em responder a esse novo ambiente. Reduzir custos significava rever frota, renegociar contratos e redimensionar pessoal, decisões complexas para uma empresa moldada por décadas de estabilidade regulatória. A adaptação foi lenta e fragmentada. Apesar da mudança estrutural do mercado, a companhia manteve grande parte de seu modelo pesado, herdado do período de monopólio. A consequência direta foi a perda gradual de competitividade frente às concorrentes mais ágeis. O choque competitivo estava dado, e os efeitos financeiros começavam a se acumular. No início dos anos 2000, os reflexos dessa defasagem estratégica se materializaram em números. A Varig passou a registrar prejuízos recorrentes e um crescimento contínuo do endividamento, comprometendo sua capacidade de investimento e operação. A empresa também enfrentava dificuldades para gerar caixa suficiente para sustentar uma operação internacional complexa, justamente o que antes havia sido seu principal diferencial. As rotas de longo curso, intensivas em capital, passaram de vantagem competitiva a fonte de pressão financeira. Esse quadro se agravou com choques externos. Os atentados de 11 de setembro provocaram uma queda abrupta no tráfego aéreo internacional, afetando de forma direta uma companhia fortemente exposta a essas rotas. O gráfico de demanda global do período mostra uma retração significativa e prolongada. Além disso, fatores macroeconômicos e retração do turismo internacional ampliaram o impacto da crise sobre o setor aéreo brasileiro como um todo, reduzindo ainda mais as margens de operação. Para a Varig já fragilizada, o espaço de manobra se tornou mínimo. Em 2005, a empresa entrou em recuperação judicial como tentativa de preservar parte de suas operações. No ano seguinte, ocorreu a divisão entre a chamada Old Varig, que concentrou dívidas e passivos, e a New Varig, que reuniu os ativos considerados viáveis. A separação explicitava que o problema não era apenas conjuntural, mas estrutural. A New Varig foi posteriormente vendida e acabou absorvida pela Gol, encerrando qualquer autonomia estratégica remanescente. A operação que restou passou a ser integrada a outro modelo de negócios, encerrando o ciclo da Varig como empresa independente. Com essa venda, a marca perdeu sua identidade corporativa e seu papel histórico no setor. O que antes era sinônimo de aviação internacional brasileira passou a existir apenas como memória institucional. Os impactos econômicos foram além da empresa. Houve redução do fluxo turístico em determinadas rotas e efeitos negativos sobre a cadeia no setor aéreo. Os impactos econômicos foram além da empresa. Houve redução do fluxo turístico em determinadas rotas e efeitos negativos sobre a cadeia do setor aéreo, refletindo a importância sistêmica que a Varig havia acumulado ao longo de décadas. Ao longo dos anos seguintes, a marca Varig desapareceu gradualmente do mercado, até que, em 2010, a falência foi oficialmente decretada, encerrando formalmente a trajetória da companhia iniciada em 1927. A queda da Varig não pode ser atribuída a um único erro isolado, mas à dependência excessiva de um modelo protegido, combinada com dificuldade de adaptação e respostas tardias a um ambiente competitivo. O que antes era uma vantagem regulatória se tornou uma âncora estratégica. O caso ilustra como estruturas desenhadas para mercados fechados tendem a se fragilizar quando expostas à concorrência, especialmente em setores que passam por liberalização rápida. Eficiência, antes secundária, passa a ser determinante. Por isso, a Varig permanece como um clássico estudo de negócios sobre inércia estratégica e adaptação tardia. Um exemplo de como o sucesso passado pode dificultar a leitura do futuro em mercados que mudam de regra. E você, o que acha do caso da Varig? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. E para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, já se inscreve aqui embaixo que vem muita coisa boa por aí. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.